Queridos alunos, muito bom poder estar aqui com vocês neste nosso encontro, nossa trilha de estudos sobre logística. O nosso plano de fundo logístico é a distribuição física. E nós vimos em os modais de transporte. Aliás, nós estamos hoje fechando aquilo que eu posso dizer que foi a trilogia de modais. Então, hoje a gente vai fechar essa trilogia de modais falando de intermodalidade. E nós começamos modais de transporte, parte 1, modais de transporte, parte 2, e hoje, fechando essa trilogia, nosso assunto é intermodalidade. Então, uma alegria muito grande poder caminhar com você nessa noite, privilégio para estar com vocês nesse desenvolvimento. Caminhando, então, nessa perspectiva, né, do nosso glorioso distribuição física, né? Hoje nós fechamos esse assunto com a intermodalidade e muito bom poder caminhar dentro desta perspectiva de intermodalidade, né? Então, quando nós pensamos na intermodalidade, primeiro vamos trabalhar aqui conceitos, importantes conceitos. Podemos até fazer um overview dos outros capítulos, mas o que é essa ideia de intermodalidade? Basicamente, querido, né, quando nós pensamos no conceito de intermodalidade, multimodalidade, já vamos falar um pouco disso, é a ideia de mudança de modal. Então, é quando eu faço a transferência de carga. Então, saiu a carga lá na minha indústria, ela do ponto A até o ponto B. Só que do ponto A ao ponto B há uma necessidade de modificação, de mudança de modal de transporte, por vários motivos. Dentre eles, a necessidade efetiva de continuar o próximo trecho em outra via. Então, quando nós pensamos na intermodalidade ou multimodalidade, nós estamos pensando que, dentro desta operação logística, do meu ponto A ao ponto B, houve a necessidade de mudança de modal. Ou seja, se há necessidade de pegar uma mercadoria e mudar de modal, o que vai acontecer? Duas operações fundamentais. A transferência de carga e a modificação dos documentos e documentação. Então, sempre essas duas situações estão atreladas a essa operação logística de intermodalidade ou multimodalidade. Só para conceituar, e nós temos aqui claramente, né, quando chega nesse ponto logístico, claramente os fundamentos, nós vamos ter, ou pedagogicamente, nós podemos chamar, quando eu vou do destino A ao destino B, e nesta operação logística eu uso um modal único, exemplo, o rodoviário, a gente pode chamar que isso é uma unicidade, a um único modal. Unicidade, único modal. Quando, então, nós temos a necessidade de, ao ponto A ao ponto B, fazer e realizar mudança de modal, eu estou pensando em transferência de carga, por exemplo, rodoviário para marítimo, marítimo para aéreo, ducto ou dutos para marítimo. Eu estou pensando, então, nessa transferência de carga e também de documentos. E nós não podemos deixar, queridos logísticos, de pensar que, na logística, tudo que se move, quanto mais se move, mais fica caro. E vocês muito bem, queridos, trouxeram aqui algumas realidades importantes em encontro anterior, fundamentando dois principais modais brasileiros, rodoviário e ferroviário,
e as necessidades de aprimoramento, e por isso o nosso foco na intermodalidade como uma resposta efetiva para as dificuldades de transporte dentro do nosso país. Então, nem tudo está perdido em relação à infraestrutura. A logística moderna tem construído respostas eficientes com a intermodalidade. E por que aqui meu foco na intermodalidade? Porque o nosso alvo é pensar na intermodalidade. Por quê? Nós estamos pensando em mudanças de modais, mudanças, transferências de cargas, né? Transferindo cargas e modificando cargas. E essas transferências de modais, essas modificações, elas vão passar por um processo que é um processo muito importante. Quando há modificação e transferência de carga, há necessidade de mudança, de documentação, de estratégia, de expertise. Quando nós pensamos em intermodalidade como uma resposta efetiva, você pode estar falando, professor, mas por que você está focando na intermodalidade? Porque quando nós pensamos em intermodalidade, nós pensamos em operadores logísticos diferentes ao longo do trecho. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar esse meu ponto A ao ponto B. Eu tenho um trecho que é um trecho rodoviário, eu tenho um trecho que é um trecho marítimo e eu tenho um trecho final, por exemplo, aéreo. E eu posso ter 3 empresas diferentes conduzindo cada operação. Se eu tenho 3 empresas diferentes nesse trecho, eu torno a situação mais específica. E eu torno realmente esta operação logística bem mais fluida. Porque nessas gestões de mudança de transferência de carga, de mudança de documentos, eu consigo ter uma gestão melhor, não é? Esta é a ideia da intermodalidade. Operações logísticas diferentes nos trechos específicos, fazendo com que cada empresa logística aprimore cada vez mais o seu andamento, a sua realidade, não é? Cada vez mais ela se especialize, ela traga soluções. E isso é muito importante para a logística moderna. Por quê? Nós vamos ter na intermodalidade como solução uma gestão individualizada. Então, essas soluções são soluções que antes as empresas tinham que abraçar esse custo, tinham que abraçar todo esse desenvolvimento, as nossas indústrias, né? Os nossos importadores, os nossos distribuidores, eles tinham que abraçar esse custo dessa operação logística. A terceirização, ou seja, contratar empresas para fazer intermodalidade, é muito mais vantajoso, ao passo que essas empresas cada vez mais estão se especializando nessas operações. Elas estão vencendo os obstáculos da infraestrutura com investimento de capital privado. Então, se há uma demora na resposta, e evidentemente o privado só vai até onde a lei permite, há um avanço do privado em querer aquele cliente, em querer aquele escoamento de produção, em fazer daquele seu trecho de intermodalidade o melhor trecho de intermodalidade, em ter cada vez mais e mais clientes, né? Trouxe aqui o quadro das diferenças da intermodalidade para que a gente passe para momentos práticos aqui, onde eu vou fazer aqui a exposição, compartilhar com vocês alguns temas intermodais, né? A intermodalidade, uso de mais de um modal, documentos de transporte independentes, responsabilidade de carga é do embarcador. A multimodalidade, uso de mais de um modal, apenas um documento de transporte e a responsabilidade de carga é do operador de transporte multimodal. Então, a multimodalidade, eu tenho vários modais, mas eu sou responsável por toda essa cadeia, incluindo
é uma documentação única que vai mudando, né? Só muda o transporte, um único documento. E essa relação de responsabilidade é dessa cadeia de quem tem aí a responsabilidade pela operação multimodal. E a intermodalidade, o que ela traz? Olha a estratégia importante. Responsabilidade da carga do embarcador. Então, tem uma empresa que fez o transporte aeroviário, chegou. Embarcou no marítimo para fazer cabotagem, ou seja, fazer esse transporte dentro do território nacional. A responsabilidade é desse embarcador. Chegou no porto, no destino correto, vai para o rodoviário. A responsabilidade é da empresa que faz o embarque rodoviário. E assim nós temos características distintas, características cada vez mais aprimoradas e responsáveis com as mercadorias, o transporte, inclusive no que diz respeito à tecnologia, cada vez mais desenvolvendo essas empresas. Vamos aqui a alguns exemplos práticos para depois voltarmos aqui na conclusão de intermodalidade. Eu quero compartilhar com você. Empresas de logística. Entra em cena o transporte intermodal. O transporte intermodal é o tipo de transporte que utiliza em uma mesma solução logística 2 ou mais modais, entre eles marítimo, rodoviário, aéreo, ferroviário, dutoviário. Qual a diferença para a multimodalidade? Elas são diretamente associadas entre si por serem operações que usam vários modais de carga. A operação multimodal possui apenas um CNPJ responsável e emite apenas um documento CTMC, Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, gerado pelo operador de transporte multimodal. Já na operação intermodal, as responsabilidades são divididas entre as empresas de transporte. Desta forma, são emitidos documentos de transporte distintos e individuais para cada operação. Qual a representatividade da logística intermodal no setor brasileiro hoje? O sistema de transporte no Brasil ainda é bastante precário. É comum vermos caminhões indo de norte a sul do país, porque logísticos no Brasil, elaborada pela Fundação Dom Cabral, nossa malha rodoviária é utilizada para a maior parcela do escoamento da produção do Brasil. O modal ferroviário apresentou crescimento de 71 vezes em 13 anos, mas a dependência pelo transporte rodoviário ainda é grande. O que ainda pode melhorar? A diversificação de modais de transporte é um dos principais pontos. A malha ferroviária, por exemplo, pode se expandir mais para a região centro-oeste do país e atender o agronegócio. Quais os desafios para isso? A falta de investimento é um dos principais desafios para a diversificação dos modais de carga e para o uso da intermodalidade. Que avanços já têm sido buscados nesse sentido? O Programa Pro Brasil prevê investimentos em obras públicas no setor de logística como forma de retomar a atividade econômica após a pandemia da Covid-19. O que podemos esperar para o futuro próximo? A automação tende a ganhar mais espaço no transporte de cargas. Mas como a intermodalidade pode impulsionar ainda mais a logística nacional? Com mais economia no consumo de energia, aumento da segurança no transporte e aumento da competitividade. Quer saber mais? Acesse digital.intermodal.com.br.
Se você gerencia uma equipe, tem que experimentar a Monday.com. A Monday.com é a plataforma para rastrear tudo em que sua equipe está trabalhando. Nós a usamos. Pátio Intermodal de Santa Helena de Goiás. Localizado na região sudoeste da cidade, junto à GO 210, como parte integrante das obras de infraestrutura da Ferrovia Norte-Sul, foi construído o Pátio Intermodal. O seu principal objetivo é integrar os modais ferroviário e rodoviário, permitindo o transbordo de mercadorias, principalmente grãos, que são o principal produto da região de Santa Helena de Goiás, facilitando o escoamento da produção para os portos de Itaqui, em São Luís do Maranhão, e para o Porto de Santos. A qualidade das obras impressiona. São várias linhas de trilhos e, ao lado, vias de acesso rodoviárias, formando um conjunto que mais parece uma maquete, tamanha a perfeição quando vista de cima. Para permitir que ferrovia e rodovia estivessem lado a lado, foi construído um sistema de engenharia de vias onde há diversos cortes, os quais são sobrepostos pelas vias rodoviárias, através de pequenos viadutos. As operações da Ferrovia Norte-Sul não chegaram a acontecer ainda. Agora, nesta nova fase de concessão, o início das operações na Ferrovia Norte-Sul é finalmente aguardado pelos brasileiros, pois a Ferrovia Norte-Sul servirá como uma espinha dorsal de integração ferroviária no país. As obras da Ferrovia Norte-Sul estão em ritmo avançado, tanto em São Paulo, na junção com a Malha Paulista, em Estrela do Oeste, como no trecho mineiro e na divisa Minas-Goiás, na ponte sobre o rio Paranaíba, em São Simão. A ferrovia será um modal que deverá alavancar a recuperação do país e o desenvolvimento regional, bem como o desenvolvimento nacional. A concessionária Rumo tem o prazo contratual de 2 anos para iniciar as operações na Ferrovia Norte-Sul, contados a partir da assinatura do contrato, em 31 de julho de 2019. Porém, é possível que haja composições trafegando já no início de 2021. Assim esperamos todos. Temos um belo centro de distribuição, é um dos mais modernos que nós temos hoje no Brasil. Atendemos 5 lojas, temos aqui itens em armazenamento, aproximadamente 8.000 posições pallets. Grande parte das mercadorias elas vêm de São Paulo. De São Paulo ela vai para Belém, ela chega em Belém via terrestre, por carretas, e em Belém ela entra na balsa. São mais ou menos aí 1.300 quilômetros de rio, uma média de 30 dias para chegar a mercadoria em Manaus. Olha, Nico, um caminhão acabou de chegar de Belém. Vamos dar uma olhada que tem dentro. O que tem nesse caminhão? É um pallet de rosquinha do Carrefour. Rosquinha Carrefour. O grande desafio nosso é acertar esse time de mercadorias que chegam aqui em Manaus para que a gente consiga ter uma ruptura menor possível na região. Temos também uma plataforma de frio, na parte de congelado, na parte de resfriado e na parte também de FLV.
nós vimos que a intermodalidade ela é importante para o varejo. Então, muitas vezes a gente foca a intermodalidade pensando na produção industrial. Passei para você um trecho aí de um vídeo produzido pelo Carrefour, pelo Grupo Casino francês, trabalhando aí no Brasil. Eles fizeram uma série aí percorrendo o Brasil todo. Eu quis destacar o recorte, o enfoque aqui era 1.300 quilômetros aí na água, não é? 30 dias para chegar a mercadoria. A mercadoria sai de São Paulo, vai para Belém, de Belém para Manaus, 30 dias na balsa. Então, quis fazer esse recorte para você dessa... Professor, posso fazer uma colocação? Deve, fica à vontade. Opa! Nossa, eu adoro pedir as coisas pelo Mercado Livre. Opa, chegou aqui no... Tem na mercadoria, professor? Oi? Lá em Goiás, produzindo alimentos. E eu preciso que esse produto saia de lá da minha indústria agropecuária e vá para o famoso ali Oriente, os Emirados Árabes, grande comprador ali, o pessoal, aqueles que não são muçulmanos consomem produtos brasileiros. Então, ali naquela região, grande exportador. Então, preciso que saia lá do meio do Brasil e vai para lá. Nessa operação, o custo-benefício de ter sempre um embarcador responsável é muito melhor. Então, a Rumo, ela faz a parte de ferrovia e entrega para o embarcador marítimo, que vai ter a responsabilidade de levar essa mercadoria afora. Ou sai da Rumo, vai para o embarcador aeroviário. O voo chega lá direitinho, sem responsabilidade de quem empurrou. Nessa operação que a gente citou, do Mercado Livre, e a gente pode também citar aqui a história da FedEx Express, né? Quando começou, é um grande investimento em modais. Você tem que ter um investimento em modais, né? Porque faz a operação multimodal. Eu tenho o avião, eu tenho os caminhões, eu faço toda a operação, eu sou responsável. Esse custo é muito alto e cada vez mais se torna mais alto. Mas para algumas empresas cujo diferencial é justamente esse time via e-commerce, isso é um investimento que traz retorno. Para outras, do setor produtivo, do setor de importação de insumos, isso não é vantajoso, já que ele trabalha com passo de produção diferenciado. De fato e certo, a intermodalidade traz essas vantagens, né? Então, está claro para nós que intermodalidade é quando eu tenho vários modais, várias empresas diferentes administrando, vários modais que eu digo, mais do que um. Então, para ser intermodal ou multimodal, precisa ser 2 ou mais. Sendo 2 ou mais, eu tenho essa responsabilidade que é compartilhada e é muito importante isso. Quero aqui registrar... Professor. Quero registrar um fato. Pois não? Aqui, essas duas do rodoviário. TruckPad e Cargo X. Elas são especializadas nesse modal e fazem intermodalidade. Ou seja, elas são do modal rodoviário, recebem mercadorias ou fazem o embarque, a transferência para outro modal e são especializadas, com muita tecnologia, inclusive. Para citar ali de transporte marítimo, a Login. Login está dominando, inclusive, todo o Mercosul. E, por fim, para citar mais uma empresa aqui do setor de ferrovias, a Rumo, que tem feito aí um trabalho de intermodalidade muito grande no nosso Brasil. Para deixar registrado e a gente poder fazer a conclusão da nossa aula hoje, lembrando que containers e portos, eu vou falar especificamente quando falar de mercado internacional, mas foi inaugurado esse trecho que a gente mostrou no vídeo essa semana. Então, não sei se você viu, foi na quarta-feira. Quarta-feira? Não foi ontem. O presidente Jair Bolsonaro esteve lá inaugurando as operações desse trecho aí de Santa Helena do Goiás. Maravilha, queridos alunos. Eu quero abrir para os questionamentos.